porque vocês imaginam que é uma pessoa famosa que tem milhares de seguidores, né? Então, se virar aquela famosa modinha do cancelado, né? E a pessoa receber vários tipos de ameaças, vários tipos de comentários negativos, isso pode afetar muito mais ainda essa pessoa psicologicamente e emocionalmente. Mas nós também temos que lembrar que até mesmo essas pessoas que não são famosas são bastante afetadas por esses comentários na internet. Por quê? Porque por detrás daquela pessoa existe ali as emoções, os sentimentos dela, a história de vida dela. E um ponto que para vocês não pode ser tão assim, tão complicado, tão difícil, né? Tão ameaçador, para aquela pessoa pode fazer toda a diferença. Então, eu queria salientar, né, a importância de nós termos a empatia, de nos colocarmos no lugar dessas pessoas, entendendo que como que eu me sentiria se alguém fizesse isso comigo, ou falasse isso comigo, ou tocasse num assunto comigo que, para mim, é muito sensível, né? Então, nós podemos observar aí, igual a professora Sara falou, que ela desenvolveu depressão e síndrome do pânico. Então, olha a seriedade disso, né? São transtornos mentais seríssimos, onde pode ocasionar até mesmo suicídio. Então, são vidas por detrás dessas contas, né? Vidas que importam, vidas que são sensíveis e que nós, por mais que eles tentem passar coisas positivas e coisas boas, por detrás ali tem pessoas com problemas também, que não passam para nós, né? Que não transmitem isso em rede social. Então, só para deixar bem claro, empatia é quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa, ou seja, eu vou sentir as emoções dela, os sentimentos, e vou me perguntar como que eu me sentiria se alguém falasse isso para mim, ou falasse de determinado assunto comigo que eu acho muito sensível. Então, você se coloca no lugar da pessoa e ali você começa a entender como que aquilo ali pode afetar na vida do outro, né? Por mais que pareça somente um comentário simples, uma brincadeirinha, o famoso bullying, né? Vocês já sabem aí das consequências judiciais, né? O advogado falou para vocês e salientou como que vocês seriam punidos, né? Se fizessem tal coisa. E eu queria deixar também ressaltado que nós não estamos aqui, eu não estou aqui simplesmente para orientar vocês, mas também para que vocês se protejam diante de um tipo de situação dessa, né? Eu estou aqui mesmo para falar para vocês, para que sirvam, para que vocês não façam e que vocês também, se estiverem passando por uma situação dessa, consigam se defender, porque é muito comum nós, no momento assim de fragilidade, estarmos ali presos, né, sem contar para ninguém. O adolescente pode se fechar, não contar para ninguém, não ter ajuda psicológica, e aí sim os efeitos seriam muito maiores, né, seriam muito mais prejudiciais. Professora, Sim. teve um caso que um homem sofreu bullying, eu acho que ele já era maior de idade. Aí ele abriu uma live, né? Aí ele pegou uma arma e atirou na própria cabeça, por causa disso. Olha só. Então, nós percebemos aí as consequências. Olha o tanto que isso é sério, né? Olha o tanto que isso aí realmente afeta em grande escala a vida das pessoas, né? E nós, assim, eu acredito que o pior problema hoje em dia, né, mediante a pandemia, mediante a situação que nós estamos vivendo, é a saúde emocional e psicológica, porque nós estamos aí em isolamento social, né? Lidando aí com coisas muito não conhecidas e imprevisíveis. Então, qualquer comentáriozinho desse que for feito para essa pessoa pode culminar ali e ser a última gota para que ela cometa um suicídio, igual você está relatando que aconteceu, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, né? Ok. Não. Então, tá. Tá certo. Então, nós estamos hoje falando sobre a questão aí da Luísa Sonza, né? Onde ela foi culpabilizada por uma coisa que não teve nada a ver, ela foi acusada por pessoas desconhecidas ali que seguiam, ameaça de morte. Inclusive, ela teve que, né, se retirar aí, se eu não me engano, do país e ir para outro local, porque ela estava se sentindo muito ameaçada. Então, olha o terror psicológico que essa pessoa não viveu.
E eu acredito que ela tenha muita segurança, né? E hoje, nós, né, seres comuns, naturais, aí, sem sermos famosos, que dirá de nós, como é que nós não nos sentiríamos vulneráveis numa situação dessa, de ameaça, né? Olha o tanto que isso afeta não só a pessoa, mas também a família dessa pessoa, né? Então, eu gostaria de falar para vocês que tipo de efeito que pode gerar em uma pessoa que sofre essa questão das ameaças e do cyberbullying, né? Pode ocasionar baixa autoestima, dificuldade de se relacionar, ou seja, tanto com amigos, família, enfim, na sociedade, né? Até mesmo de ir para a escola, tem alunos que não conseguem ir para a escola pela situação. Depressão, que é uma doença seríssima e pode se tornar crônica, então, ou seja, é uma coisa que acontece hoje, que vai me afetar para o resto da minha vida. Síndrome do pânico, para quem não sabe, síndrome do pânico é aquele medo absoluto de tudo, né? Ou seja, eu estou aqui, não tem ameaça, não tem problema, não tem nenhum problema acontecendo, não estou num local perigoso, mas eu estou com pânico o tempo inteiro. Só quem passa por isso sabe como que isso funciona. É terrível, é destruidor, né? O suicídio, por fim, o suicídio, né? O suicídio é algo que pode acontecer e não tem volta, não tem mais tratamento, né? Então, nós temos que saber a importância disso. Será que eu quero carregar, né, essa culpa também daquele suicídio da pessoa nas minhas mãos, nas minhas costas, né? Como que eu também depois vou lidar com isso? E o isolamento social, que inclui também a escola. Às vezes, o aluno não quer ir para a escola e os pais não entendem. Ah, é preguiça, né? O aluno não está querendo se comprometer e tudo. Não vai muito a fundo para entender essa questão. Porém, esse adolescente ele pode estar passando por uma depressão e estar se isolando, tanto da vida social quanto da escola. Então, isso também serve de alerta para vocês, se vocês começarem a sentir isso, né? Procurar a ajuda dos pais de vocês, da escola, procurar a ajuda de um adulto, para ajudar vocês nesse sentido, porque isso não é natural e isso não é saudável, né? E eu gostaria de falar sobre a consciência, né, agora, e a empatia sobre uma situação dessa. Eu já dei uma falada aí por geral, o que seria a empatia, né, e da tomada de consciência. Então, eu gostaria também de falar para vocês como que vocês, numa situação contrária, do outro lado da telinha, estejam passando por uma situação dessa de ameaça e de críticas que estejam afetando vocês, né? Então, como que eu posso identificar isso? Eu posso começar a me sentir incapaz e não sentir que eu não tenho sucesso na vida. Então, talvez para você, você olha aquilo e fala, nossa, isso aqui não é nada. Se eu reclamar disso daqui, as pessoas vão rir de mim, elas não vão me entender, vai falar que é mimimi, né? Que não tem porquê eu estar reclamando. Mas eu queria falar para vocês também que a dor do outro nós não podemos mensurar. O que para o outro pode ser totalmente destrutivo, talvez a gente não consiga enxergar dessa forma. Então, por isso que nós temos que exercitar essa empatia, entendendo que qualquer dor é válida. Pode ser uma dor que não faça sentido para mim, mas faz muito sentido na vida daquela pessoa. Então, se você, por acaso, começar a se sentir incapaz, não tem sucesso na vida, né? Fique atento a esse tipo de comentário aí na internet, brincadeirinhas, né, em grupos, para vocês identificarem se vocês estão passando por essa situação. Outra coisa, vocês podem começar também a duvidar da capacidade de vocês. É um grande indício também, uma característica muito forte nessa questão, né? E você começa a duvidar das suas próprias habilidades e capacidades. Sentir-se inferior, tanto em sociedade quanto com seus amigos. Sabe aquele amiguinho que sempre faz aquelas piadinhas onde você fica ali constrangido, mas aí todo mundo leva na brincadeira? Só porque isso pode levar você a começar a se sentir inferior, e nisso causa isolamento e, por consequência, também pode ocasionar uma depressão. Então, ficar muito atento também ao que você permite que aconteça contigo, né? Deixe-me ver. Sentir-se oprimido ou oprimida. Oprimido é basicamente uma tristeza onde você se recolhe ali e você não tem forças mais para fazer as outras coisas, para se interagir com seus amigos. É opressão, né? É uma questão de você se rebaixar ali, você se colocar num local mais
abaixo dos outros, por assim dizer. Se culpar por tudo que acontece ao seu redor de ruim. Quando a nossa autoestima está baixa, nós começamos a nos culpar por coisas ruins que acontecem. Ou seja, tal coisa aconteceu porque eu não sou bom o suficiente, é porque eu realmente não sou um bom amigo. Olha só, as coisas que acontecem, o problema está em mim. Então, você começa a sentir, a sentir essa culpa e, por consequência, pode também estar ali se afastando, né? Isso não é nada saudável. Então, esses comentários, desde qualquer tipo de comentário, uma piadinha, uma piada, um comentário sobre uma característica da pessoa, né? Por detrás daquela pessoa, daquela conta, tem uma vida ali que é uma pessoa que tem irmãos, tem pai, tem mãe, né? Tem uma história de vida. Então, eu gostaria de salientar mais uma vez, empatia, né? Empatia, entendendo que não é uma brincadeirinha comum e que pode muito afetar, assim, a vida do outro, né? Eu queria abrir agora para vocês me perguntarem alguma dúvida, fazer algum comentário que vocês acham importante. Gostaria de ouvir a voz de vocês agora. Alguém? Pessoal, pode ficar à vontade, tá bom? Pode ser um por um. Não tem nenhuma dúvida para perguntar, não. Nada Ficou para claro para perguntar, vocês? curiosidade. Professora, Sim. essa pessoa que faz isso, tem vezes que, tipo, exemplo, na pessoa e vou bulinar, um exemplo. Começa a falar coisas sobre ela, tipo, eu vou estar pensando só em mim, tipo, eu não vou estar pensando no que ela sofre, no que ela já sofreu. E isso que causa dor na pessoa, na minha opinião. Exatamente, isso. A pessoa começa a se sentir sozinha também, né? Ela começa a pensar que só ela que está passando por aquilo, que ela que realmente é a culpada da situação, e não consegue, na verdade, encontrar que a outra pessoa que é aquele agressor, né? A outra pessoa que está ali fazendo mal para você mesmo, né? Eu queria perguntar se algum de vocês já passaram por uma situação dessa, assim, né? Já aconteceu com vocês, já alguma piadinha, algum comentário ficar muito forte para vocês? Já. E aí, o que que comentaram? O que que foi que aconteceu? Você pode compartilhar com a gente? Foi quando eu tava jogando bola na rua de baixo, aí tava eu e os amigos, né? Aí chegou um menininho, branquinho. Aí pegou, ele me chamou de neguinho. Começou a me chamar de neguinho, de nego. Eu peguei, fiquei com raiva e enforquei ele. Aí ele saiu chorando. Nossa, entendi. Ou seja, ele foi preconceituoso, né? Você entendeu que o comentário dele era preconceituoso, ele queria fazer uma crítica, foi isso que você entendeu? Foi. Ah, entendi. Olha, e você acha que a maneira como você reagiu foi a melhor possível? Como que você faria hoje numa situação semelhante a essa? Eu ficaria quieto, deixar ela falar. Não ligava mais pra ela. Entendi. Geralmente, quando a pessoa faz um comentário desse, nós nos importamos demais, ela tende a aumentar essa crítica, né? Porque ela percebe que doeu naquela pessoa, né? E aí, provavelmente, se continuasse acontecendo e você se importando, o problema nessa situação que eu percebo é que você perde a razão nesse sentido, né? Porque como você revida, né, com violência, então meio que não dá para... Claro, a pessoa ainda é culpada, mas acho que tem outras maneiras mais fáceis, assim, mais assertivas, né? Outras maneiras melhores de você conseguir resolver essa situação. Ele era um coleguinha, ele era um amigo que vocês sempre viam ele, ou ele Não, nunca mais apareceu? eu não tinha visto ele, não. Ele chegou pra brincar, aí eu tava com a bola, ele falou, ei, neguinho, joga a bola. Aí eu falei, meu nome não é neguinho, não. Ele foi me chamar de... Aí eu Entendi. fiquei com... Uhum. E como que os seus amigos reagiram a essa situação? o meu amigo, ele veio pra me segurar. Ah, entendi. E depois esse garoto não apareceu mais? Apareceu, mas hoje eu sou amigo dele, não fala mais isso, não. Ah, entendi. Que bom que ele se conscientizou, né? É. Então, isso aí é empatia.
Eu entender que aquele comentário não vai me prejudicar, eu não sentiria tanto, mas aquela pessoa está sentindo. E na internet, no Instagram, alguma vez aconteceu de alguém fazer uma crítica, montar uma situação assim, onde vocês se sentiram constrangidos? Comigo não. Assim, nas redes sociais não aconteceu nada. Agora, aconteceu só assim na rua. Comigo também nunca aconteceu, assim, na internet, essas coisas. E eu acho também que muita gente se passa de amigo, mas de amigo não tem nada, porque essa pessoa sabe dos pontos fracos da outra e ataca do mesmo jeito. Ou seja, essa pessoa não é amigo. Exatamente. Tem que saber muito bem separar, né? Qual que é a intenção dessa pessoa. Olha, Também não tem nunca nada... passei. Uhum. Sim, pode falar. Aí, essa pessoa é covarde, aí. Pablo, repete pra gente, porque não deu para entender o que você falou. Eu também nunca passei por isso. Ok, tudo bem. Fico feliz, né, que a maioria de vocês não tenham passado por isso, né? Até porque eu estou aqui para prepará-los, né, para que vocês reconheçam os sinais de algum tipo de bullying, de cyberbullying ou tipo de preconceito também, né? Igual o colega relatou. E eu queria falar para vocês que não é ruim uma pessoa errar e depois ela se conscientizar desse erro, né? Nós estamos aprendendo o tempo todo. Então, são questões que estão sendo mais faladas ultimamente, né? Tem sido mais falado pela mídia, porém não tem problema você falar assim, olha, eu fiz isso, aconteceu, mas hoje eu entendo que isso não é a melhor coisa a se fazer, porque hoje eu entendo a seriedade. Porque acho que essas brincadeiras acontecem quando nós não entendemos a seriedade de uma situação dessa, né? Então, eu vou trazer para vocês uma situação aqui, só para exemplificar um pouquinho. Eu atendo também adolescentes na clínica, né? Acho que eu nem cheguei a falar muito bem na hora. Eu sou psicóloga clínica e eu atendo adolescentes e adultos. Desde que eu me formei, eu trabalho com a clínica, então eu já atendi bastante adolescente. E eu sou especializada, tenho especialização na TCC, que é a cognitiva comportamental, uma abordagem muito interessante de trabalho. E uma vez eu atendi uma adolescente, ela tinha por volta de 12, 13 anos, ela tinha entre 13 e 14 anos, na verdade. E ela me chegou com a queixa no consultório de que ela tinha um grupo de amigas, e esse grupo de amigas fez uma cartinha falando todos os itens de errado que elas encontravam nessa pessoa, ou sejam críticas da aparência dela, da forma como ela era como pessoa, exigindo que ela mudasse a forma dela ser para que ela encaixasse naquele grupo. Aí o que aconteceu no final? Ela teve depressão e ela até hoje luta contra a depressão, porque para ela foi um impacto muito grande as críticas que fizeram para ela. Então, isso também é um tipo de ameaça, é um tipo de... Não necessariamente só na mídia, também com seus colegas, também na sala de aula, isso também pode acontecer, né? E vocês podem e devem pedir ajuda nesse caso. Ela se calou, então ela guardou aquilo para ela e ela foi desenvolvendo depressão. Então, até hoje ela toma remédio, ela luta contra a depressão. Então, para que vocês entendam o tanto que isso é sério. Na minha época, eu também, na idade de vocês, não entendia a seriedade disso, né? Eu não sabia quanto que isso poderia impactar uma pessoa. Só que, graças a Deus, hoje em dia, vocês têm acesso à informação, né? Então, se protejam e cuidem também das pessoas ao redor de vocês para que isso não aconteça. Ou seja, chega no colega e fala, olha, o que você está fazendo não é legal, não faz isso, né? Talvez você ache que é uma brincadeirinha, mas, na verdade, no fundo, está magoando, né? Essa pessoa pode desenvolver um problema mais sério. Porque, gente, transtorno do pânico e depressão, baixa autoestima, são coisas que doem demais na pessoa, né? Essa pessoa ela vai enfrentar uma guerra com ela mesma pro resto da vida dela. Talvez ela nem se cure disso, ela precisa tratar pelo resto da vida. Então, isso não é o que a gente quer para o nosso colega, né? Então, ficou claro essas questões para vocês? Sim. Ótimo. Tem alguma... Eu queria fazer uma pergunta. A gente comentou sobre algumas doenças
E queria que você falasse para a gente um pouquinho do tratamento. Quais são os tratamentos? Normalmente a gente sabe que é a terapia, uma medicação, e mais ou menos quanto dura esse período de tratamento? Ok, é uma pergunta muito interessante, muitas pessoas têm essa dúvida mesmo, e muitas pessoas chegam na clínica me perguntando sobre essa questão do período para que ela melhore. Cada pessoa é muito individual, né? Cada pessoa, ela tem ali o seu conjunto de emoções e ela tem a forma como ela vai reagir ao tratamento. Em média, eu consigo, nas terapias, ajudar em alguns pontos, em algum sintoma específico, para ela melhorar a qualidade de vida, entre 3 e 4 meses. Só que isso não significa cura, né? Tem algumas pessoas que ainda precisam, durante a vida, fazer terapia. Então, dentro da terapia, para vocês entenderem mais ou menos como que é o trabalho de um psicólogo, nós perguntamos para a pessoa como que é aquela dor dela, qual que é a intensidade da dor que ela sente, qual que foi o contexto onde aconteceu aquele problema. E eu vou utilizando técnicas para que ela consiga se perceber, porque talvez aquela pessoa chega ali com a autoestima muito baixa, ela não reconhece mais nenhum ponto positivo que ela tenha, né? Todo mundo está vendo e ela não reconhece. Então, vai depender muito do tempo que essa pessoa também demorou para procurar essa ajuda. Se você tem um problema e procura de imediato, o psicólogo vai conseguir te ajudar e talvez você nem precise de tanta intervenção medicamentosa. Mas talvez, sim, você vai precisar, dependendo do grau, por enquanto, tomar uma medicação, fazer terapia por um tempo, até você se reequilibrar, né, e melhorar a sua saúde mental e emocional. E só mais uma pergunta, né? Eu sou aqui a mais curiosa. E como que eu posso ajudar? Eu estou vendo uma pessoa, digamos assim, eu era sua amiga da Luísa Sonza, amiga íntima, e aí eu vi que ela está passando por esses problemas, identifiquei. Como que eu posso ajudar ela? Tem alguma forma ou realmente isso é só um trabalho terapêutico? Olha, se tratando de amigos, o que eu mais posso fazer por um amigo meu que esteja passando por isso é apoiá-lo. É falar para ele que ele não está sozinho, que eu vou ajudar ele nesse momento, que se ele precisar, eu vou acompanhar ele na terapia, eu vou indicar um bom psicólogo para ele trabalhar, eu vou acompanhar ele no médico. Essas pessoas, elas que passam por esse tipo de situação, se sentem muito só, eles começam a não confiar em ninguém. Ou seja, qualquer pessoa é uma ameaça para mim. E aí a pessoa tende a se isolar, que é um daqueles sintomas que eu havia falado. A pessoa se isola, se guarda porque ela não confia em mais ninguém. Então, eu como amigo, eu falo assim, olha, amiga, você não está sozinha, você tem meu apoio, pode confiar em mim. Você quer, o que você quer que eu faça por você? Você quer companhia? Você quer que eu te ouço? Você quer que eu fale alguma coisa para você? Quer que eu vá com você no psicólogo, no médico? Né? E conscientizar essa pessoa que ela tem um grupo de ajuda. Ela não está só e ela tem profissionais hoje em dia que pode auxiliar ela nesse momento difícil. Okay. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho, professora. Dúvida? Pode perguntar, Jamile. E a ansiedade, ela também é uma doença ou alguma... Nossa, ótima pergunta, Jamile. Ótima pergunta mesmo, porque muitas pessoas têm curiosidade e são um pouco desinformadas nesse sentido. A ansiedade, ela é como se fosse um sentimento, uma emoção que todos nós temos. Eu tenho, vocês têm, a professora tem, todo mundo tem. Porém, quando nós estamos passando por uma dificuldade e eu desenvolvo transtorno de ansiedade, aquela ansiedade que eu tenho até tal medida, ela fica muito alta, e em vez dela me movimentar, ela me paralisa. Aí eu vou sempre pensar no pior. Por exemplo, não vou mais para a escola porque os meus colegas vão fazer críticas comigo. Não vou mais ter rede social porque os meus amigos vão me atacar de alguma forma. Eu vou ser vítima, né? Minha conta vai ser hackeada, vai acontecer algo de ruim. Porque a ansiedade, ela faz com que você pense sempre de forma catastrófica. Ou seja, eu sempre penso que vai acontecer o pior. Então, eu não saio de casa, eu não vou para a escola, eu não trabalho, eu não vou na feira com a minha família, eu não vou no supermercado, eu não vou para casa de amigos, porque eu sempre estou ali pensando o pior. A ansiedade, em exagero, faz isso. É como se, imagine, tem um potinho aqui, todo mundo tem um potinho, né, de ansiedade. E aí, a ansiedade no certo, ela seria até aqui. Quando a pessoa tem um problema de ansiedade, esse potinho transborda.
E ansiedade, eu posso falar para vocês entenderem melhor, é aquilo que faz a gente levantar de manhã, é aquilo que faz a gente pegar um material para estudar, é aquilo que faz a gente não atravessar a rua rápido para você não ser atropelado. Então, é como se ele fosse um impulso. Só que a ansiedade no nível maior, ela libera muita adrenalina no seu sangue e você sempre tem a sensação que você está ali desprotegido e que vai acontecer algo ruim a qualquer momento. Se não for tratado e não for cuidado isso de maneira correta com o profissional, você pode desenvolver o transtorno. E o transtorno desenvolvido, aí tem que ter medicamento, demora mais tempo para você ser ajudado, né? Então, as pessoas confundem muito. Eu estou ansioso. Tudo bem, né? Ansiedade, tudo bem. Ela só não pode estar além do que aquilo que o nosso corpo suporta, porque senão é muito prejudicial. Traz, inclusive, problemas biológicos. A pessoa cai o cabelo, ela tem insônia, ela não consegue concentrar, ela não consegue ter boa memória, não consegue viver o presente, né? Não consegue se divertir mais, porque ela sempre acha que vai acontecer de novo. Inclusive, essa adolescente que eu tinha mencionado, ela parou de ir nos locais, porque toda vez que ela encontra um grupo de adolescentes, por exemplo, numa praça, num parque, ela acha que aqueles adolescentes vão fazer a mesma coisa com ela de novo. Então, ela se isola, ela está trancada dentro de um quarto por conta de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás. Né? Ela também desenvolveu ansiedade alta, ela sempre acha que o pior pode acontecer. Eu vi que a Brenda levantou a mão. Pessoal, só vou dar um recadinho, tá? Porque nosso tempo aqui é bem limitado, a gente tem só mais 5 minutinhos, tá bom? E a Brenda levantou a mão, você quer falar, Brenda? Pode falar. Eu quero perguntar o que a gente pode fazer para tentar ajudar algum amigo que tem muita ansiedade muito forte e frequente. Ok, a primeira pergunta é quem é que sabe disso e se essa pessoa já faz acompanhamento psicológico. Você, como amiga, você tem que orientar essa pessoa a procurar ajuda, seja dos pais, ou seja de um psiquiatra ou de um psicólogo, né? Só que em um momento de crise, eu vou falar bem rapidinho aqui porque o nosso tempo está acabando, em um momento de crise, o que você pode fazer por essa pessoa é pedir para que ela se acalme, falar no ouvido dela que nada de ruim vai acontecer e para ela respirar. Quanto mais essa pessoa respira, compassadamente, devagarzinho, mais essa crise de ansiedade vai embora rápido. Então, fica do lado dela, numa crise de ansiedade, fala para ela que tudo vai ficar bem, se possível, abraça essa pessoa e fala para ela ir respirando, até que essa ansiedade abaixe. Se for muito recorrente, é necessário ela pedir ajuda de um profissional, como psicólogo. Muito bem. Mais alguém? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguma curiosidade? Quando a pessoa tá, tipo assim, igual a senhora tava falando de isolar e nos lugares, aí, tipo assim, o acompanhamento ajuda ela, tipo, desabafar. Exatamente. O psicólogo, ele ouve muito para que ele consiga entender o tipo de pensamento que você tem que está te causando esse isolamento. Porque cada pessoa, ela tem um medo específico no isolamento. Ela tem medo, dependendo do contexto ali da história que ela vivenciou, né? E aí, o psicólogo ouve, se a pessoa fala, a partir do momento que ela fala para o psicólogo, ela já está em terapia, ela já está se melhorando, porque você tira da sua mente e coloca isso para fora. A partir desse momento, os seus pensamentos se organizam melhor. E aí, esse psicólogo, por exemplo, na minha abordagem, eu passo técnicas para esse adolescente ir melhorando, ir fazendo quando ele está ali no isolamento e não consegue sair de casa. Vou mais trabalhando ali como ele pensa, como ele enxerga a situação, o que ele acha que vai acontecer, qual que é o medo dele, e aí eu vou desfazendo esses nós, né? Desfazendo essas mentirinhas que ele criou na mente. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Pessoal, então eu vou já começar caminhar para o fim aqui, né? Faltou 5 minutinhos. Mais uma vez, eu quero agradecer muito a Marilene, muito mesmo, foi ótimo. Gente, ela é linda, olha tanto que ela é linda, só apaixonada nessa mulher. Obrigada! É pra ela que eu falo mal de vocês, tá bom? Vou deixar aqui também o Pix dela, porque isso aqui não foi nenhuma roda de conversa, não, foi uma terapia já também, vocês vão pagar ela. E
E é isso, então assim, né, o principal de eu buscar trazer essa aula diversificada para vocês na semana passada e hoje com a Marilene, é que a gente possa se conscientizar um pouco. A gente não tem consciência do que a gente está fazendo, às vezes pode ser um pouco maçante, né, mas é algo que a gente precisa ter consciência, a gente precisa se colocar no lugar do outro, pensar assim, cara, será que eu falar isso vai influenciar positivamente na vida da pessoa? A gente não está falando que não pode criticar, não é isso, mas será que a minha fala vai influenciar, vai acrescentar? Eu tenho que saber o que eu estou falando, para quem eu estou falando e como eu estou falando. Às vezes eu estou aqui falando, nossa, você é linda, mas em vez disso, nossa, você é linda. Então a forma que eu falo influencia muito, né? Então a gente possa se conscientizar melhor disso, tá bom? Que a gente possa levar isso para a gente ensinar as outras pessoas também, né? Eu não sou a melhor amiga da Luísa Sonza, não estou convivendo com ela, mas a melhor forma de eu ajudar ela é a gente conversar sobre isso e não deixar que outros casos ocorram, né? Que não chegue ao que aconteceu com ela, tá bom? Então, muito obrigada mesmo. Nossa, eu estou muito feliz pela sua participação. Eu estou muito grata também com os meninos que participaram bastante. Foi muito boa a aula. Gostei demais da conta, tá? Eu gravei a aula também. Agora eu vou lá para o Facebook quando eu finalizar aqui e vou fazer uma postagenzinha lá. Quando eu fizer a postagem, coloca o nome de vocês lá de novo, por favor, porque eu não consegui acompanhar aqui pelo meu chat, que eu estava tão focada na aula aqui que eu esqueci de anotar, tá bom? Então vocês me perdoem, que quando eu fechar, fecha tudo, tá? Alguém realmente não tem mais, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa para a gente fechar ou eu posso finalizar a aula? Não, professora, pode finalizar. Pode finalizar? A Marilene quer falar mais alguma coisa? Pode. Tá tranquilo. Olha, sim, a Isabelle. Eu só quero agradecer mesmo por vocês estarem aqui e terem participado tão ativamente, né? O meu intuito é passar informação para vocês. Eu acredito que às vezes não chega a informação necessária. E é uma satisfação, um prazer enorme estar compartilhando um pouco do meu trabalho com vocês e conscientizando vocês que se vocês precisarem de ajuda, tem profissionais do mercado que conseguem sim ajudá-los. Vocês não estão sozinhos, né? Então, é só isso mesmo. Eu quero agradecer muito a Sara, né? Toda quinta-feira aí a gente se encontra e é isso. Nossa, muito obrigada. Sempre que vocês precisarem aí, quiserem, podem me convidar. Eu gostei muito de participar de hoje, da nossa aula. E pode ter certeza. Vou explicar 2 vezes. Então tá bom, pessoal. Beijo para vocês. O primeiro aula, eu não dou mais aula, né? Essa semana, então bom final de semana. Nossa série está chegando, glória a Deus, aleluia, de novo. E aí, oi? O Diego falou, não ouvi. Nós temos aula na segunda-feira ainda. Na terça-feira que a gente não tem mais, se eu não me engano, tá bom? Tem que ver o calendário direitinho. Mas semana que vem já está caminhando por fim, né? Já está finalizando as notas e tudo mais. Aliás, quem quiser saber de nota pode me procurar que eu já fechei tudo, tá? Me procura lá no privado. Beleza? Beleza. Então, beijo para vocês. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Beijo. Tchau. Tchau. Até. Tchau.